para que a gente consiga ter, e isso para mim é o mais preocupante, para que a gente consiga ter uma construção, porque assim, o desenvolvimento ele é pautado sobre algumas bases, certo? Nós temos uma base que é mais biológica, ou seja, a gente precisa nascer com um olho, falando só de olho, tá? Porque também tem todo o resto. Se eu nascer, por exemplo, com uma perna mais curta, que isso é estrutura, eu vou ter uma série de complicações que não são coisas muito graves, mas tipo, a vida dessa pessoa vai ser diferente, certo? Se eu nascer com um olho de repente faltando um cristalino ou com uma lesão de córnea, vai ter várias consequências depois em relação a isso. Agora, vamos pensar que a gente nasceu com o cérebro normal, a estrutura está lá, o olho está com a estrutura também, tudo ok. Essa é a base. A primeira coisa que a gente espera é que a criança nasça com todas as partes inteiras. Estrutura. Com isso, se eu tenho uma base ok, eu tenho uma outra, aí eu vou para um outro pilar. O outro pilar é o sensório motor. Ou seja, eu começo a construir sensorialidade a partir da minha organização motor. Ou seja, a criança ela vai começar a mexer a cabeça, vai começar a rolar, depois vai começar a rastejar, depois ela vai começar a engatinhar. Tudo isso é um processo motor para poder estruturar também a sensorialidade. Ou seja, o cérebro vai se organizar a partir disso. Isso é a interpretação do que ela está vendo? Isso é luz, imagem, captação, o cérebro jogando para as outras áreas do corpo? Exato. Pensa que são várias entradas chegando de informação. Vai pelos pés, vai pelas pernas, pelo tronco, pelos braços, pelos olhos, pelo ouvido, pela boca. Tudo está chegando para... Gente, a gente nasce com um cérebro com um monte de neurônio desorganizado, mas é um cérebro pequeno. Tem muito neurônio, não totalmente, mas bem desorganizado, mas é um cérebro pequeno. Então, à medida que a gente vai crescendo, esse cérebro vai aumentando, mas os neurônios uns vão sendo descartados e eles vão se organizando a partir dessa estimulação que acontece dessa recepção dessa informação. Ou seja, certo? se não uma binocularidade, ela não estaria recebendo tanto de informação como uma pessoa que enxergaria com os dois olhos. Isso faz sentido? Uma monocularidade. Uma monocularidade. Exatamente. Então, assim, tem uma restrição de informação. Isso quer dizer que ela não se desenvolva? Não, porque o cérebro vai procurar ao máximo captar aquela informação, combinar com todo o resto, para poder fazer com que aquele indivíduo vá se desenvolvendo, certo? De alguma forma. Então, o que acontece é que quando nós temos uma restrição, ou seja, quando a gente acaba... que alguma dessas etapas elas têm alguma restrição, aí a gente tem a estrutura, que é a primeira, depois temos a parte sensório-motora, depois temos as construções emocionais que estão interligadas, e depois temos a cognitivo e o social. O que a gente mais se preocupa em termos de desenvolvimento é o cognitivo, que vai desembocar no social. Sim. Então, se eu tenho monocularidade, o meu cognitivo ele pode ser diferente, e isso pode influenciar também o meu social. Certo? Tem uma série de questões. Eu tive até um aluno que ele escreveu um TCC, um trabalho de conclusão de curso, falando sobre os impactos emocionais, olha só, os impactos emocionais em pacientes com estrabismo. Ou seja, ele trouxe uma conotação mais psicológica para um problema estrutural e sensório-motor. Ou seja, na base, a organização dos olhos do paciente já era desorganizada, porque ele tem estrabismo. Como afetou isso emocionalmente? Quais foram as consequências emocionais para esse paciente e cognitivas? Daí ele trouxe uma série de questões, inclusive essas questões, como o paciente se sente por ser estrábico. Né? Tanto por questões estéticas, quanto por questões de cunho interno mesmo dele, de como as emoções dele são organizadas a partir daquela binocularidade desorganizada. Daquela falta de informação que era para ser... Exato. Inúmeros pacientes que a gente atende, o que eu atendia na época quando eu atendia para a parte de terapia, os pacientes já vinham com quadros de depressão, ansiedade, fazendo uso de medicação e com estrabismo. Ou com alguma condição binocular desorganizada, ou do desenvolvimento, porque geralmente disfunções binoculares estão associadas a questões de desenvolvimento. Que não são óbvias. Uma anisometropia seria uma... Pode ser, mas aí é visual. Eu digo questões de... Quando eu falo desenvolvimento, eu estou falando no todo. Entende? No todo. Tem questões motoras associadas, posturais associadas. Nunca é só a questão visual. Sempre está atrelada realmente a alguma coisa.